prepare to meet Jesus our King. What a wonderful time will be. A wonderful time for you. A wonderful time for me. We are prepared to meet Jesus our King. What a wonderful. The Sermon Conference with God was delivered on Sunday morning, December 20th, 1959, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, United States. O sermão Conferência com Deus foi pregado no dia 20 de dezembro de 1959, domingo de manhã, no Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. May the Lord bless him. Thank you, Brother Arnold. Thank you much. Well, we are glad to get back in the tabernacle again this morning. Just a little bit hoarse. We've had such a wonderful time this week. Obrigado, irmão Orman. Muito obrigado. Bem, estamos contentes em voltar ao tabernáculo esta manhã. Só um pouquinho rouco. Temos passado ótimos momentos esta semana. This has been a great week of blessings for me, and I'm sure it has for you also, many of you here. Esta tem sido uma grande semana de bênçãos para mim, e estou seguro de que tem sido para vocês também, para muitos de vocês aqui. Many has received the Holy Ghost. That was our purpose in this meeting. Muitos receberam o Espírito Santo. Esse foi nosso propósito nesta reunião. The reason we didn't advertise it way out was on the account of no place to put the people. E a razão por que não fizemos divulgação disto para fora foi por causa de não termos lugar para acomodar as pessoas. We just, night after night, the people just go away. That's our local people. And we just ministered among our folks here. Estão vendo? Nós só, noite após noite, as pessoas simplesmente vão embora, que são do nosso povo local. E nós somente mencionamos isto entre nossa gente aqui. And about the contribution just now for the baskets, that was meant for our local people. How that's our church thing. This is our regular Sunday school, see? E acerca da contribuição agora, há pouco, para as cestas, foi visando o nosso povo local, como isso é coisa da nossa igreja, esta é nossa escola dominical regular, vê? And of course, if anyone wanted to help in that manner, we'd be sure that it's taken to the needy. E eles, lógico, se alguém desejar contribuir dessa forma, nós providenciaremos para que isto, sem dúvida, chegue às mãos dos necessitados. We have families in this city that don't have nothing, won't have nothing for Christmas. They're depending on this church. Temos famílias na cidade que não têm nada, não terão nada para o Natal. Elas estão dependendo desta igreja. And so that way, why, it'll go for that purpose. E assim, desse modo, ora, isto irá para esse propósito. One of the deacons, just tell them what it's for, or my sister back there will take it. Um dos diáconos, apenas diga a eles para o que é, ou minha irmã lá atrás o receberá. Now, I hear we've already had baptismal service this morning. It kind of beat me to that, didn't they? Well, then we'll just have another one tonight. So, and have two of them. Agora, soube que já tivemos batismo esta manhã. Eles, de certo modo, levaram vantagem sobre mim nisto, não é? Bem, então, nós simplesmente teremos outro esta noite, de sorte que teremos dois. So we suppose at least the pool will be filled for immediately after the service tonight. There will be another baptismal service. Assim esperamos, ou pelo menos o tanque estará cheio, porque imediatamente após o culto esta noite haverá outro batismo. And some of them, he said, would have to be baptized. So Billy run up a few minutes ago and told me, he said, don't come right away because that Brother Neville had to baptize first. E eles disseram que alguns teriam de ser batizados. Assim, Billy correu até mim faz alguns minutos e me falou
Disse, não entre já, porque o irmão Neville tinha de batizar primeiro. And said there were many people there who had to go right away and they wasn't sure was going to have baptism this morning. E disse, havia muitos lá que precisavam ir logo em seguida, e eles não estavam seguros de que teríamos batismo esta manhã. Remember, this pool is always open. Amen. Always, anytime, any hour of the day or night, ready for baptism. Recorde, este tanque está sempre aberto, sempre, a qualquer tempo, qualquer hora do dia ou da noite, preparado para batismo. Other ministers coming here use this pool to baptizing. So we're very glad of that. Outros ministros vêm aqui, usam este tanque para batizar, assim que estamos muito alegres por isso. Here some time ago, the Park Methodist Church, I was over there for a service of preaching service. Aqui, há algum tempo, na Igreja Metodista do Parque, eu estive lá para um culto de pregação. And the lovely brother said, I was over to Brother Bram's the other day to use so what does she call that thing? E o amável irmão disse, eu estive na igreja do irmão Branham o outro dia para usar aquele... Disse, como é que vocês chamam aquela coisa? I said it'd be hard for a Methodist to say baptistry. Eu disse, seria difícil para um metodista dizer batistério. A little bowl there, they sprinkle in, just a little thing sitting on. And I said, it's too hard a word for a Methodist to say baptistry. I said, Eles tinham uma pequena bacia lá onde aspergem, vocês sabem, apenas com uma coisinha que ficava nela. Eu disse, é uma palavra demasiado difícil para o metodista falar. Batistério, eu disse. He said, we'd like to have one of them around here. I can't believe in that. Ele disse, gostaríamos de ter um desses por aqui. De certo modo, eu creio nisso. So, remember, the Methodist, the Baptist, the Presbyterian, anybody that wants to use it, there it is. It's open, waters freely. Assim, lembre-se, o metodista, o batista, o presbiteriano, quem quer que queira usá-lo, aí está ele. Está à disposição. Água é sem restrições. And we got a little hot stick we put in there to try to warm it, but I'm telling you now, it doesn't warm it. That's the coldest water I ever felt in my life. E temos um pequeno bastão, um pequeno aquecedor que colocamos ali dentro para tentar aquecê-lo. Mas vou lhes adiantar uma coisa, ele não aquece. Essa é a água mais fria que já senti em minha vida. And I've baptized many times where I have to take my foot and kick the ice up the creek like that to baptize them. E batizei muitas vezes onde eu tinha que quebrar com o pé o gelo que cobria o riacho, desse jeito, para batizá-los. And then walk home, try to walk to where I had to stay, to change my clothes, and my clothes would freeze on me walking. E então caminhar para casa, tentar caminhar até onde eu tinha que ficar, trocar de roupas. E minhas roupas congelavam em mim caminhando. I just could hardly make my steps. My pants legs just solid making my steps. Eu mal conseguia dar os passos, as pernas de minha calça ficavam duras, dando meus passos. And it wasn't as cold as this. That's the coldest water I ever seen in my life. I just never seen any water like that. E não era tão fria quanto essa. Essa é a água mais fria que já vi em minha vida. Simplesmente nunca vi uma água como essa. Brother Kelly, it almost freezes me to death every time I get in there. Irmão Kelly, ela quase me faz morrer de frio toda vez que entro ali. So, that's right, when you're feeling good, it don't. Sister Kelly says when you're feeling good, it don't. E assim, depois... Correto. Quando você está se sentindo bem, não faz. A irmã Kelly diz, quando você está se sentindo bem, não faz. We're happy for this happy group of people mixed up here in all different kinds of denominations. It's just God's children thrown together. Estamos contentes por este grupo alegre de pessoas misturadas aqui de todos os tipos de denominações. São simplesmente filhos de Deus reunidos. There's people in here that's Methodist, Baptist, Nazarene, Pilgrim Holiness, Catholic, Jehovah's Witness, Christian Science, Pentecostal, everything thrown together. Há pessoas aqui que são metodistas, batistas, nazarenos, peregrinos da santidade,
católicos, testemunhas de Jeová, da ciência cristã, pentecostais, tudo misturado. Even a Jew. Praise the Lord for that. Thank you. Até mesmo o judeu. Louvado seja o Senhor por isso. Obrigado. We're very happy for the Jew. Yes, sir. Estamos muito contentes pelo judeu. Sim, senhor. If it hadn't been for the Jew, I don't know where we'd have been. That's right. Well, that's very fine. Se não fosse pelo judeu, não sei onde estaríamos. Correto. Agora, isso é ótimo. That's where heaven's going to be. Exactly. Where heaven's going to be. All gathered of all different denominations. And that's the reason we're sitting together in heavenly places. É assim que o céu vai ser, exatamente, porque o céu vai ser todos reunidos de todas as diferentes denominações. E é por isso que estamos assentados juntos em lugares celestes. Now, Doc, that was a bit of psychology. I know it was. I wasn't close enough to it. Agora, Doc, isso foi um pouquinho de psicologia. Sei que foi. Eu não estava perto bastante disto. Being just a little hoarse this morning, it'll get in second gear after a while and get started off, when it gets started, I believe. Estando um pouquinho rouco esta manhã, vai engatar a segunda daqui a pouco e começar a pegar velocidade. Você sabe, quando eu começar, creio. Now, I did have some questions come in last night pertaining yet to the meeting. Agora, recebi algumas perguntas a noite passada, referentes ainda à reunião. If the Lord willing, I'll answer them real quick tonight before we have the regular preaching service tonight. Se o Senhor permitir, irei respondê-las rapidamente esta noite, antes que tenhamos a parte da pregação regular esta noite. And so be sure to come tonight if you possibly can. And if the Lord willing, I want to preach on a very vital subject of the closing of the revival tonight, as far as we know, unless the Holy Spirit would lead farther. E assim, não deixe de vir esta noite, se você puder. E se o Senhor permitir, desejo pregar acerca de um tema muito vital no encerramento do reavivamento esta noite, tanto quanto saibamos, a não ser que o Espírito Santo guie a alguma outra coisa. Many of you, of course, will have to go back to your homes today, or after this service, maybe this morning. Muitos de vocês, logicamente, terão que voltar para seus lares hoje ou depois do culto, talvez, esta manhã. We want to say we appreciate you so much, and we want to wish you a Merry Christmas and the best of the new year. Queremos dizer que somos gratos a vocês, muitíssimo, e queremos desejar-lhes um Feliz Natal e os melhores votos para o Ano Novo. God be with you and give you new things, more of the new life that you're seeking and hungering for. Que Deus esteja com vocês e dê a vocês coisas novas, mais da nova vida que vocês estão buscando e pela qual estão ansiando. That's what I'm doing myself, is hungering for more of God. Isso é o que estou fazendo eu mesmo, é ansiando por mais de Deus. There's several of the questions. I just got a few in the room just then they gave me, and some brother gave my son last night some questions. Há algumas outras perguntas. Eu recebi umas na sala faz pouco. Eles as deram a mim. E algum irmão deu a meu filho, a noite passada, algumas perguntas. And I didn't get a chance to get to them because I just stuck them in my pocket and it was so late. E não tive oportunidade de respondê-las porque simplesmente as enfiei no bolso e era tão tarde. And some of them pertain back again to that math or Hebrews 6 and 4. E algumas delas referem-se novamente àquele ou Hebreus 6:4. Sister Mamie just said a few minutes ago that she's so happy to get a hold of that because she had asked the same question some time ago. A irmã Mamie acabou de dizer, faz alguns minutos, que ela ficou tão contente por entender aquilo, porque ela tinha feito a mesma pergunta há algum tempo. That's a very, very striking thing. But I'm sure all of you got it, what it was. I hope you did.
Isso é uma coisa muito contundente. Mas estou seguro de que todos vocês entenderam isto, o que isto era. Espero que sim. It is not a Christian that's filled with the Spirit. Não é um cristão que é cheio do Espírito. Now, if you go to Hebrews 10, you'll see that he said in there, it's different. Then he's talking the unpardonable sin to the Christian. But this is to the filled person. But this is a person that's a borderline believer that just tasted. Agora, se forem até Hebreus 10, vocês verão que o que ele disse aí é diferente. Então, ele está falando do pecado imperdoável para o cristão, mas isto para a pessoa cheia. Mas esta é uma pessoa que é um crente fronteiriço que só provou. We have them in all churches. Just come to church and, they appreciate what the Lord does, but they'll never move into it. Nós temos desses em todas as igrejas. Apenas vêm à igreja e, eles apreciam o que o Senhor faz, mas nunca se movem para dentro disto. They appreciate seeing someone heal, but they'll never make the effort of going out and praying for the sick and visiting the hospital or doing something that's right. See, like that. Eles apreciam ver alguém curado, mas eles nunca fazem o esforço de sair e orar pelos enfermos e visitar os hospitais, ou fazer algo que seja certo, veja, dessa maneira. You've seen them kind. They've tasted, they've seen. Vocês têm visto este tipo. Eles provaram, eles viram. Just like I said, the Canaanites, or the Israelites, when they was nearing Canaan, they went almost in. Exatamente como eu disse, os caíns, cananeus ou os israelitas, quando estavam se aproximando de Canaã, eles quase entraram. They went there far enough to get the taste of fruits out of the land, but they said, we're not able, we can't do it. Eles foram até lá, longe o bastante para sentir o gosto dos frutos da terra. Mas eles disseram, nós não podemos, nós não podemos fazê-lo. But Joshua and Caleb know they could do it because they had God's promise. Mas Josué e Caleb sabiam que podiam fazê-lo, porque eles tinham a promessa de Deus. And that's what Paul's trying to speak of, refer back there to them, that have come nigh unto it, so near, but they won't put their hand on it themselves. E era disso que Paulo estava tentando falar, referir-se àqueles que têm chegado perto dela, tão perto, mas eles não colocam suas mãos nela, eles mesmos. They just say, I go to church, them churches. I go to the Holiness Church, Pentecostal Church. I go to this, but have you received the Holy Ghost since you believed? Oh, no, I haven't just yet did it. See, there you are. Eles dizem, eu vou à igreja, aquelas igrejas. Eu vou a uma igreja da santidade, igreja pentecostal. Eu vou a esta. Mas receberam vocês o Espírito Santo desde que creram? Não, ainda não cheguei a recebê-lo. Está vendo? Aí está. But a real believer can't rest until he gets into it. He just got to get out in there in it. See? Mas um verdadeiro crente não consegue descansar até que entre nela. Ele simplesmente tem que entrar nela. Está vendo? Just kind of a borderline. Now that's the person that Paul's speaking of. Apenas o tipo de um crente fronteiriço. Agora, essa é a pessoa de que Paulo está falando. However, now this morning, it's a regular gospel message for this morning, the Lord willing. Give me enough voice. So I think that's the announcements. I'm not sure, but I think that is, as far as I know. And Brother Neville has made the rest of them. Contudo, agora, esta manhã, é uma mensagem do Evangelho regular para esta manhã, o Senhor permitindo, dando-me voz suficiente. Assim, penso que esses são os anúncios. Não tenho certeza, mas penso que é isso, que eu saiba. E o irmão Neville fez o resto deles. I want you all to know, if you're ever by this way, you that have to go home now and can't stay for the evening service. Quero que todos vocês saibam, se vocês alguma vez passarem por aqui, vocês que têm de ir para casa agora e não podem ficar para o culto da noite. I want you to know if you're ever by here anytime, I wish it was so you come by and hear our pastor. We've got a real pastor at this tabernacle, Brother Armin Neville. Quero que saibam,
Se alguma vez estiverem por aqui a qualquer tempo, gostaria que fosse assim. Venham e ouçam nosso pastor. Temos um verdadeiro pastor neste tabernáculo, irmão Orman Neville. I say that because he's sitting here. I've known him for years. And he's never changed one bit. He's still Orman Neville, a servant of the Lord. Não estou dizendo isto porque ele está sentado aqui. Conheço-o há anos e ele nunca mudou, nem um pouquinho. Ele ainda é Orman Neville, um servo do Senhor. You can depend on him. This is loyal, faithful, a wonderful preacher. Você pode contar com ele. Simplesmente tão leal, fiel, um maravilhoso pregador. I sit back there and I've heard preachers all over the world preach, but sometimes he preaches things that just astounds me. I tell you, he just carries you off and those little things that he uses. Eu me assento lá atrás. Tenho ouvido pregadores ao redor do mundo pregarem, mas algumas vezes ele prega coisas que simplesmente me deixam maravilhado, eu lhes digo. Simplesmente o arrebatam, naquelas pequenas coisas que ele usa. I tell you, every time I come, I get about 15 texts out of his sermon when I come writing it down. Eu lhes digo, toda vez que venho eu obtenho cerca de 15 temas a partir de seu sermão quando venho, tomando nota. Going home, oh my, wouldn't that make a message? Oh my, wouldn't that make a message? And just write it down. Indo para casa, oh, que coisa, isso não daria uma mensagem? Oh, que coisa, isso não daria uma mensagem? E somente tomo nota disso. So, come around and hear our brother Neville and associate with our people. Assim, dê uma chegada e ouça nosso irmão Neville e associe-se com nosso povo. They're poor people, real poor, but they love the Lord, and they'll love you. São pessoas pobres, realmente pobres, mas amam o Senhor e amarão você. And so we're happy you were with us and pray that God will bless you. E assim, estamos contentes de que vocês tenham estado conosco e oramos que Deus os abençoe. Now let us bow our heads just a moment before we approach the Word. Agora, inclinemos nossas cabeças só um momento antes que nos aproximemos da palavra. Gracious Lord, we come now just as reverent as we know how to come. Benevolente Senhor, vimos agora simplesmente tão reverentes como sabemos vir. We come in the name of Jesus, believing that you have promised us through him that you would hear anything that we would ask you in his name. Vimos no nome de Jesus, crendo que tu nos prometeste, através dele, que tu ouvirias tudo o que nós te pedíssemos em nome dele. And we pray, God, that you will make this a visitation to us here this morning. E oramos, Deus, que tu faças disto uma visitação a nós aqui esta manhã. We want to thank you from the depths of our heart for what you have did for us this past week. Queremos agradecer-te do profundo de nossos corações pelo que tu fizeste por nós esta semana que passou. Many sad hearts has been made happy. Many of the people has been made to rejoice. Muitos corações tristes foram tornados alegres. Muitas as pessoas foram levadas a regozijar-se. And many who were confused in the word is now shouting the victory through Jesus Christ. E muitos que estavam confusos na palavra estão agora clamando a vitória através de Jesus Cristo. We thank you for these things. Nós te agradecemos por estas coisas. And we pray, Lord, that today will be another time that you'll visit with your people. E rogamos, Senhor, que seja hoje outra vez que tu visites teu povo. And we're assembled here of all many different types, I would say, of denominational churches. E estamos reunidos aqui de muitos tipos diferentes, eu diria, de igrejas denominacionais. Some with different beliefs of maybe friendly disagreeing upon the scriptures, but not having that to be any barrier at all, even to a Jewish sister raised her hand. Alguns com diferentes crenças, talvez amigavelmente discordando acerca das Escrituras,
mas não considerando isso como qualquer barreira em absoluto, ao ponto em que uma irmã judia levantou sua mão. We are assembled in heavenly places in Christ Jesus. Estamos congregados em lugares celestiais em Cristo Jesus. We pray today that your Spirit will be poured out afresh upon us. Rogamos hoje que teu Espírito seja derramado outra vez sobre nós. Give us a fresh baptism this morning, Lord, or a fresh filling. Dá-nos um novo batismo esta manhã, Senhor, ou um novo enchimento. And we ask that you'll heal the sick, the afflicted, those that are needy. E pedimos que tu cures os enfermos, os aflitos, aqueles que estão necessitados. Here's a man sitting here in a wheelchair. Others are out there perhaps with heart trouble, some with cancer. Aqui está um homem sentado aqui em uma cadeira de rodas. Outros estão lá, quem sabe com problema cardíaco. Alguns com câncer. They're dying, Lord, and the precious doctors of our land has diagnosed their cases and gone down into it as deep as they could and maybe with operations. And still that devil holds on. He's determined to take their life. Eles estão morrendo, Senhor, e os preciosos médicos de nossa terra diagnosticaram o caso deles e se aprofundaram nisto tanto quanto puderam. E talvez com operações, e ainda assim aquele demônio resiste. Ele está resolvido a tirar suas vidas. And they may cut somewhere with their knife and tender hands to try to help that person, but that demon will slip off into another little corner and there break forth again. E eles podem cortar em algum lugar com seu bisturi e mãos cuidadosas para tentar ajudar essa pessoa, mas o demônio fugirá para um outro cantinho e lá irromperá novamente. For he's well able to hide from the doctor, but God, he can't hide from you. You know right where he's at. Porque ele é bastante capaz de esconder-se do médico. Mas Deus, ele não pode esconder-se de ti. Tu sabes exatamente onde ele está. And with the word of your faith and power, he'll have to move. E com a palavra da tua fé e poder, ele terá que se mudar. We pray thee today, God, that you'll make every evil thing leave the people, that they might have health and enjoy the blessings of the Lord our God. Amen. For we asked it in Jesus' name. Amen. E oramos a ti hoje, Deus, que tu faças toda coisa má deixar as pessoas, para que elas possam ter saúde e desfrutar as bênçãos do Senhor nosso Deus. Porque pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Now there is many handkerchiefs laying here, and we will pray over them. Agora, há muitos lenços colocados aqui e oraremos sobre eles. And if you don't have one here and you wish one, well, you just write us here to Post Office Box 325, and immediately we will send it right to you. E se você não tem um aqui e deseja um, bem, você simplesmente nos escreva aqui para a Caixa Postal 325 e imediatamente nós o enviaremos direto para você. That's found now in the book of in the book of the Acts, the 19th chapter, where we take handkerchiefs or aprons from the peoples to pray over them. Isto se encontra no livro de Hebreus, no livro de Atos, capítulo 19, onde nós tomamos lenços e aventais das pessoas para orar sobre eles. Let us turn this morning now in the scriptures to the book of Isaiah, the first chapter. Isaiah 1, while we read a portion of the scripture. Voltemo-nos esta manhã agora nas Escrituras, ao livro de Isaías, primeiro capítulo, Isaías 1, enquanto lemos uma porção da Escritura. While you're turning to this book to follow us in the reading, we want to speak something about the healing service coming up. E enquanto vocês estão se voltando para este livro para acompanhar-nos na leitura,
queremos falar algo acerca do culto de cura que se aproxima. Now, we do not try to say that we make divine healing here a major, because divine healing is a minor, and you can never major on a minor. Agora, não procuramos dizer que consideramos cura divina aqui a coisa principal, porque cura divina é uma coisa secundária. E você nunca pode dar a preeminência a uma coisa secundária. But we believe that Jesus Christ's ministry, 86% of it was divine healing. Mas cremos que o ministério de Jesus Cristo, 86% dele foi cura divina. And in catching the people's attention by divine healing, brought the realization that He was God. E ao conseguir a atenção das pessoas por meio de cura divina, trouxe o entendimento de que ele era Deus. And he said, if you can't believe me to be that, then believe the works that I do. E ele disse, se não podeis crer que eu o sou, então crede nas obras que eu faço. For if I do not the works of my Father, then believe me not. But if I do the works of the Father and you can't believe me, then believe the works. Porque se não faço as obras de meu Pai, então não me acrediteis. Mas se faço as obras do Pai, e não podeis crer em mim, então crede nas obras. See, as a man, he made himself God. Veja, como homem, ele se fez Deus. On the cross, or just before the cross, they said to him, we do not stone thee for a good work that you've done, but we stone thee because you're a man making yourself God. Na cruz, ou um pouco antes da cruz, disseram-lhe, não te apedrejamos por alguma boa obra que fizeste, mas te apedrejamos porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. He was God. He was. God was in him. Ele era Deus. Ele era. Deus estava nele. And so, then he said, if you can't believe me, believe the works that I do. You just believe the works, that they're of God. E assim que ele disse, se não podeis crer em mim, crede nas obras que eu faço. Vê? Simplesmente crede nas obras que elas são de Deus. Well, now the same thing is today. Bem, agora, é a mesma coisa hoje. There's no man on earth is a God. Certainly not. We're all human beings, everyone born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies. Não há nenhum homem na terra que seja Deus. Certamente que não. Somos todos seres humanos, todos nascidos em pecado, formados em iniquidade. Viemos ao mundo falando mentiras. But as we've been through it so plainly this week, to show that God once lived above His creature because of sin, that He lived with His creature in the form of a body, Jesus Christ. Mas como estudamos tão claramente esta semana, para mostrar que Deus uma vez viveu sobre sua criatura por causa do pecado, então ele viveu com sua criatura na forma de um corpo, Jesus Cristo. Put His tent with us, dwelt with us, made flesh with us, to suffer sin and pains, agony and things that we do. Armou sua tenda entre nós, habitou conosco, feito carne, conosco, para sofrer pecado e dores, agonia e coisas que sofremos. Then He sanctified a church that He might dwell in. Então ele santificou uma igreja em que ele pudesse habitar. So it was God above us, God with us, God in us. Assim que foi Deus sobre nós, Deus conosco, Deus em nós. Jesus said it that day, you'll know that. I'm in the Father's in me, and I in you, and you in me. You see there, it's God working through. Jesus disse, naquele dia conhecereis que estou no Pai, o Pai está em mim, e eu em vós e vós em mim. E você vê lá, é Deus operando por meio disso. So, when a person is so completely
yielded to the Holy Spirit and speaking, it is not the person speaking. Assim, quando uma pessoa está tão completamente rendida ao Espírito Santo e falando, não é a pessoa falando. I know that by experience. Sei disso por experiência própria. Of my little experience with Christ, I found the times that He would permit me to yield myself to Him till I didn't know what I was saying. De minha pequena experiência com Cristo, houve ocasiões em que Ele me permitiu render-me a Ele até que eu não sabia o que estava dizendo. And I wouldn't have said that for nothing in the world. But He said it. E eu não teria dito isso por nada no mundo, mas Ele o disse. Hattie, sitting back there, the lady, the other day when this new ministry, which I trust will come in this morning, and all of you've heard about it. Hattie, que está lá atrás, a dama, o outro dia, quando este novo ministério, o qual eu confio que estará aqui esta manhã, e todos vocês ouviram acerca disto. And when we were sitting, and there's at least 8 or 10 right here now was sitting present at that time. E quando estávamos, e há pelo menos 8 ou 10 aqui agora mesmo, que estavam presentes naquela ocasião. And when the Holy Spirit turned to that woman and told her to ask anything that she desired, and it would be given to her. E quando o Espírito Santo voltou-se para aquela mulher, ele disse para pedir qualquer coisa que desejasse, e isto seria dado a ela. You think I would have said that? If I could, I'd say it right now. But I couldn't say that. Vocês acham que eu teria dito isso? Se eu pudesse, eu diria isso agora mesmo. Mas eu não poderia dizer isso. And I trembled. I was so weak. Brother Banks Wood, standing there, was sitting next to me. E eu tremi, eu estava tão debilitado. O irmão Banks Wood, aí de pé, estava sentado ao meu lado. And the perspiration run off of my hands, and I was so weak till I got up and left the house. It scared me so bad. E o suor escorria de minhas mãos, e eu estava tão debilitado até que eu me levantei e saí da casa. Isso me assustou tanto. But the woman's asked for one of the greatest things that anyone could ask, and received it. Mas a mulher pediu uma das maiores coisas que alguém poderia pedir e a recebeu. See, that was God. That wasn't a man. Man can't do those things. Veja, aquele era Deus. Aquele não era um homem. O homem não consegue fazer essas coisas. Jesus said to the tree, "No man eateth from thee." Jesus disse à árvore, ninguém coma de ti. And the disciples the next day, how quick it started to work right then. E os discípulos no dia seguinte, quão rápido isto começou a operar imediatamente. The next day it had begun to wither. And they said, "Behold how quick the tree withers." No dia seguinte, ela começou a murchar, e eles disseram, vede quão rapidamente a árvore murcha. And he said, "Have faith in God, for verily I say unto you, if ye," not if I, but if you. E ele disse, tende fé em Deus, porque verdadeiramente eu vos digo, se vós, não se eu, mas se vós, Whosoever will say to this mountain, be moved, and don't doubt, but believe what they've said will come to pass, you can have what you have said. qualquer que disser a esta montanha, ergue-te, e não duvidar, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. That's God in you. Aquele é Deus em você. Vê? Who can move a mountain but God? Quem pode erguer uma montanha a não ser Deus? Who could bring things to pass like that but God? Quem poderia fazer as coisas acontecerem dessa maneira a não ser Deus? So you see, beyond any controversy, God is in His people. Assim, veja você, indiscutivelmente, Deus está em seu povo. Real, real, He's so real to me. Oh, real, real,
He's so real to me. Though some people doubt Him, I can't live without Him. That's why I love Him, and He's so real to me. Hallelujah. Real, He's so real to me. Sing it. Real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, but I can't live without Him. That is why I love Him, and He's so real to me. Oh, I'm so glad of that. Hallelujah. Yes, sir. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Amen. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. How many has family prayer? That's good. Let's try it again. I'll get that back in here. I like that. All together now. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer.